Oi, gente. Fernando Haddad já vinha liderando as pesquisas para o governo de São Paulo e agora, com a desistência de Márcio França, ele amplia essa liderança. Eu vou mostrar pesquisas aqui. A mais recente é a Quest, né? Que mostra o Haddad liderando, né? E ampliando essa liderança com a retirada da candidatura do Márcio França, que provavelmente vai anunciar em breve que vai estar concorrendo ao Senado, né? Por São Paulo. Vamos ouvir o que disse Márcio França quando ele anunciou a sua desistência da disputa do governo de São Paulo. Depois eu vou tecer alguns comentários e mostrar também a pesquisa da Quest, os resultados da pesquisa da Quest, que a gente vai comentar aqui também. Nos meus 40 anos de vida pública, eu nunca vi o Brasil numa situação tão grave. A miséria está crescendo e já bate na porta de grande parte das famílias. Nós temos 33 milhões de brasileiros que não sabem se vão ter a próxima refeição. O único caminho para mudar tudo isso é eleger juntos pessoas comprometidas com o resgate dos nossos direitos e que tenham condições de liderar e fazer nossa economia de São Paulo e do Brasil voltar a crescer. Todos temos que fazer a nossa parte e eu estou fazendo a minha. Há tempos atrás eu prometi, foi muito difícil, mas eu me comprometi que quem tivesse na frente nas pesquisas poderia ser o candidato do nosso campo político. E aqui tem palavra, você sabe disso. É por isso que eu decidi apoiar agora a Gente, essa aqui tem palavra e você sabe disso. Foi uma cutucada gigante no João Dória. Peraí, para um pouquinho. Ele começa falando de uma coisa muito grave, que é da fome. 33 milhões de brasileiros passando fome no Brasil, uma coisa gravíssima, né? A necessidade de voltar a crescer, ele ressalta São Paulo, porque ele era pré-candidato ao governo de São Paulo, então faz todo sentido ele falar de São Paulo, mas quando ele fala que ele, palavra empenhada, diz que iria abrir mão da candidatura se o campo político tivesse um outro candidato que tivesse mais bem colocado nas pesquisas, e ele agora está fazendo o que ele prometeu, ele cutucou, óbvio, mas é tão óbvio, gente. O João Dória, que tinha dito para ele e para o Alckmin, vamos lembrar, a história é uma coisa, eu sou historiador, né? Bom de se lembrar. O João Dória disse para ele, disse para o Alckmin, que não iria disputar o governo de São Paulo, que ficaria o mandato dele na prefeitura até o final. Até registrou em cartório, jurou em nome do pai, enfim, e descumpriu todas as promessas, tirou, depois de se eleger no governo de São Paulo, tirou o poder do Alckmin, fez o Alckmin sair do PSDB, a saída do Alckmin do PSDB foi um grande motivo, uma grande razão foi essa, foi o atrito do Alckmin com o João Dória, porque o João Dória não manteve a palavra, né? E o João Dória, enfim, sabotou o Márcio França várias vezes, e agora que ele está cumprindo a palavra, ele obviamente deu-lhe uma cutucada forte no João Dória, né? É um pouco aí, só comentar esse trecho e a gente vai terminar de ouvir o vídeo do Márcio França. candidatura do Fernando Haddad para governador. Ele reuniu essas condições e está na frente nas pesquisas. E é hora de defender, antes de tudo, a democracia. Nessa situação de emergência, nós temos que pensar em todos e não em projetos pessoais. Essa coisa dele defender a democracia, ele está fazendo uma alusão clara às ameaças diversas vezes feitas pelos bolsonaristas à democracia, não é? Ou juntos, nós mudamos o comando do país e tiramos o governo que está aí, ou a fome vai entrar por dentro da casa das pessoas. Isso quando a casa não se tornar a rua, a praça, o viaduto. Eu quero deixar claro que continuo o mesmo Márcio França de sempre. Independente, dono das minhas próprias ideias, sem medo e comprometido com o desenvolvimento da minha terra de São Paulo e do Brasil. Vamos juntos vencer o perigo do retrocesso e da fome. Eu vou sempre batalhar pelo resgate de São Paulo, que se renove e que ajude a renovar o Brasil. Com Lula e Geraldo Alckmin, nós vamos poder construir um verdadeiro centro democrático a partir de São Paulo. São Paulo merece muito mais. O Brasil merece muito mais. Fernando, vai você. Nós vamos juntos. Vamos buscar os nossos melhores dias. Eu abro mão da candidatura porque eu não abro mão dos meus princípios. Sempre fui assim. A democracia vai prevalecer.
E eu continuo sendo o mesmo Márcio França que não abre mão dessa democracia. E eu conto com cada um de vocês. Vamos todo mundo junto agora. Deixa eu só eu parar Nós isso estamos daqui. Deixa eu só parar isso daqui. Desculpe, o próximo vídeo foi, né? Eu abro mão da minha candidatura porque eu não abro mão dos meus princípios, né? Frase aí do Márcio França, frase de efeito, que ele deu mais uma cutucada no João Dória, porque o João Dória, para o Márcio França e para o Alckmin, é justamente uma pessoa que traiu os princípios, traiu a própria palavra, mentiu para eles, né? E foi o Bolsodória, apoiou o Bolsonaro, mais uma traição que ele cometeu contra o Alckmin, que o Alckmin era o candidato à presidência pelo PSDB, né? Em 2018. Muita gente esquece disso, mas eu, como historiador que estuda a história política, eu tenho o dever de me lembrar dessas coisas que são importantes de ser comentadas. Então ele desistiu de disputar, né? E a pesquisa eleitoral, a da Quest, tem resultados interessantes, gente, né? O Fernando Haddad aparece na liderança da disputa do cenário estimulado quando os candidatos nomes são apresentados, né? Ele oscilou negativamente 1 ponto, de 39 para 38, na comparação com o mesmo cenário testado em pesquisa divulgada em maio. O ex-ministro Tarcísio de Freitas flutuou ali por 14 para 15, enquanto o Rodrigo Garcia cresceu de 9 para 14 pontos, né? O Rodrigo Garcia que parece que pegou aí uma parte dos votos do Márcio França, mas toda vez que você tira o nome do Márcio França, o Haddad também pega uma parte significativa dos votos, né? Os entrevistados que declararam voto branco, nulo ou que não pretendem votar somaram 23% e os indecisos foram 10%. Esse cenário não tem o nome do ex-governador Márcio França, que, segundo a Folha de São Paulo, vai disputar a vaga no Senado, e vocês viram o próprio Márcio França declarando que não iria ser candidato. Ele vai Fernando, né? O Felipe Ramuth será o vice do Tarcísio, então também tiraram o nome desse ex-prefeito de São José dos Campos. Nesse cenário, Haddad tem mais votos, 38, do que a soma dos adversários, Tarcísio e Garcia, o que indicaria que a eleição poderia se definir no primeiro turno com a eleição do petista. O problema para isso, como vocês vão ver, é que a pesquisa não estimulada mostra um percentual de votos muito, muito baixo. É uma coisa assim até estranha um número de votos da pesquisa não estimulada, né? É como se as pessoas não estivessem ainda muito ligadas na eleição em São Paulo, né? O cenário nacional parece que domina completamente a reflexão ou a atenção política das pessoas. O cenário local de um estado tão importante como é o estado de São Paulo ainda não parece mobilizar. Mas seria muito importante Haddad tirar do PSDB, né? O PT vencer em São Paulo e tirar do PSDB esse quase que controle completo do tucanato paulista domina São Paulo há tanto tempo, né? Vamos ver aqui o cenário testado, porém tem apenas 3 candidatos, o que não deve ocorrer, já que são esperados mais nomes na disputa. Além disso, os entrevistados que declaram voto em branco nulo, que não pretendem votar, somam 33%, um percentual alto. Eu diria altíssimo. É altíssimo esse número, né? Aqui o cenário sem Márcio França e o Felipe, como eu já falei, né? Outros cenários testados, cenário com França, esse cenário já não faz o menor sentido, porque Márcio França retirou a candidatura, mas percebam que mesmo no cenário sem Márcio França, a Haddad lidera bem, né? E o Márcio França vai trabalhar agora, daqui ao momento da eleição, para tentar transferir o maior número de votos que for possível para o Haddad. Vale a pena refletir que esse é um fenômeno que a gente está vendo acontecer em todo o país, ou seja, vários candidatos do chamado campo democrático, de centro-esquerda, estão tirando as candidaturas e deixando apenas 1 ou no máximo 2 candidatos por pleito. E essa é uma estratégia para tentar somar forças e conseguir vitórias. E também faz parte de uma avaliação de que nós estamos numa eleição muito importante, que estamos enfrentando um governo trágico, o governo Bolsonaro, que estamos enfrentando a agenda extrema do liberalismo, né?
um ultraliberalismo de Paulo Guedes e de algumas outras forças que defendem isso, né? Que defendem a ampla privatização. No caso da Bahia, tem o ACM Neto, que representa essa defesa de uma ampla privatização, né? E, diante disso, as forças precisam se reunir. Essa é uma avaliação que a gente tem visto se tornar cada vez mais comum, né? Na pesquisa espontânea, esses números aqui são assustadores, né? O Tarcísio aparece com 7, o Haddad com 5, o Márcio França com 2. Olha, é como se a maioria das pessoas de São Paulo não soubesse ainda direito o que eles vão fazer, ou em quem eles vão votar. Esses 7 aqui eu imagino que seja os bolsonaristas conseguiram fazer um marketing aí para o seu grupo, né? E eles dizem que vão votar no Tarcísio, né? Então isso aqui é um núcleo duro do bolsonarismo, mas nós vimos ainda um número muito baixo quando os nomes não são apresentados, né? Na simulação de segundo turno, isso aqui é muito importante. Essa simulação com Fernando Haddad e Márcio França não faz mais sentido, mas quando o Fernando Haddad enfrenta o Tarcísio, ele ganha bem, ganha com 44 contra 28, não é? Então vamos supor que tenha segundo turno. Vemos a possibilidade de Fernando Haddad contra Tarcísio, mesmo que a eleição fique um pouco mais apertada. Vamos supor aí que a Haddad pontue 40, o Tarcísio 32, 33, né? Ainda seria uma vitória significativa, se mesmo que a eleição apertasse um pouco, a margem do Haddad ainda é boa. A margem do Haddad contra o Rodrigo Garcia também é boa, né? 42 contra 27. Os cenários como Márcio França agora não fazem mais sentido, mas ele também ganhava do Tarcísio e também ganhava bem do Rodrigo Garcia, né? Até com a margem um pouco maior, né? E a Garcia contra Tarcísio tende a não acontecer esse segundo turno. Bem, eu queria comentar com vocês esse cenário em São Paulo e dizer que dá um pouco de esperança que São Paulo pode começar a ir em um outro caminho, não é? É muito importante para o campo progressista vencer não apenas a presidência, que é fundamental, é central, é o mais importante, mas é fundamental vencer a presidência, vencer disputas em governo de Estado. Por isso que aqui na Bahia é importante que o Jerônimo Rodrigues, que é uma figura que eu não tenho assim essa simpatia toda, mas é absolutamente preferível ao ACM Neto, vença. E é fundamental que o campo progressista faça uma bancada no Congresso e no Senado a mais progressista que for possível. Aliás, eu diria que se você encontrar candidatos mais de esquerda que têm viabilidade eleitoral no seu estado, na sua cidade, é preferível que você aposte naqueles que estão mais comprometidos com a classe trabalhadora, né? Dentre os candidatos dos diversos partidos políticos do campo progressista, encontrar os mais viáveis que estão mais à esquerda, porque nós vamos precisar muito espírito de luta no Congresso para poder implementar reformas absolutamente necessárias nos próximos anos para reverter a tragédia que nós estamos vivendo já há bastante tempo, né? Especialmente agravada com reformas de natureza liberal no governo Temer, que foi a reforma trabalhista, né? Mas as coisas foram piorando bastante desde então. E é o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like e compartilha. Um abração.